Oi, gente! Hoje é quarta-feira, dia 5 de julho. E o nosso programa se embasa no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Quando chegou à outra margem, na terra dos Gadarenos, vieram a seu encontro, saindo dos túmulos, 2 possessos, criaturas tão selvagens que ninguém se atrevia a passar por aquela região, por aquele caminho. Mas eles se puseram a gritar: "Que queres de nós, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes da hora?" Havia lá, a certa distância, uma grande vara de porcos, uma manada de porcos, que estava pastando, e os demônios então suplicam a Jesus: "Se vai nos expulsar, envia-nos então para esta vara de porcos." Jesus respondeu: "Ide", ordenou Jesus. E eles saíram todos e entraram naqueles porcos que estavam pastando por ali. Aconteceu que toda a vara se precipitou então de cima da colina até abaixo, caindo todos dentro do mar, onde morreram afogados na água. Fugiram então os que guardavam os porcos, apavorados, e foram para a cidade contar tudo o que eles tinham visto, inclusive a cura daqueles 2 homens possessos. Aí toda a população da cidade saiu ao encontro de Jesus. Só que ao vê-lo, pediram que Jesus saísse da terra deles. Gente, olha que trecho interessante. Primeiro de tudo, eu queria meditar com vocês que quando Jesus estava passando por ali, para caminho de certo para ir a Jerusalém, e a terra dos Gadarenos é do outro lado do mar da Galileia, na Decápole, palavra grega que significa 10 cidades. Então, do lado de lá do mar da Galileia, do lado de lá do mar de Tiberíades, né? Havia 10 cidades pagãs, não faziam parte da aliança, não eram, vamos dizer assim, terras de Israel. Mas às vezes era interessante passar por lá, um pouco mais distante, para não ter que atravessar a terra dos samaritanos. Porque os samaritanos tinham a terra deles entre a Galileia do norte e a Judéia no sul. E ao lado ali, o mar da Galileia. Então, muitas vezes, Jesus, que queria paz, atravessava para o lado de lá do mar da Galileia e caminhava, conversando, ensinando, admoestando os seus discípulos, o que não acontecia muitas vezes com tranquilidade na Samaria, porque os samaritanos não gostavam dos judeus, então, sei lá, era preferível passar, como se fala em inglês, né? Low profile, passar assim, bem de leve, bem sem aparecer.
E como eles queriam conversar, por exemplo, ia na terra do lado de lá dos gadarenos, porque eles eram pagãos, mas não eram inimigos. Mas neste dia, 2 homens horríveis saíram dos túmulos. Você pode imaginar a expressão, o exterior deles. E eles saíram gritando: o que queres conosco, Jesus? Queres nos destruir? Sabemos quem tu és o Filho de Deus. Então você veja, esse é o primeiro ponto. O cuidado de Jesus em se preservar, em se precatar, não ir a terrenos e a lugares que sejam naturalmente perigosos. E muitas vezes nós não temos essa precaução, esse cuidado. Vamos a lugares que são não recomendáveis, temos comportamentos que são assintosos e ostensivos, a gente parece que procura, e Jesus, que era Jesus, se poupava. Não é só ir em algum lugar, a velocidade com que a gente guia, a velocidade com que a gente dirige o carro, a moto, as peripécias que nós fazemos. Então tudo isso mostra imprudência, é procurar o perigo. E Jesus se cuidava, ele ia com cuidado com os seus. Mas neste dia, o segundo ponto, esses 2 endemoniados vieram e declararam: sabemos quem tu és. Então é um ponto interessante. Os demônios reconhecem o Cristo e falam com ele, falam dele, falam sobre ele. E muitas vezes a gente não percebe e acaba escutando. É uma situação bastante delicada que a gente precisa pôr na cabeça. Nem todo mundo que fala de Jesus, é de Jesus. Nós temos que ter bastante discernimento, bastante sabedoria. E tem mais alguns aspectos que eu gostaria de meditar, mas não dá tempo. Eu queria pedir para vocês a delicadeza de deixar eu voltar a considerar trechos do Evangelho de hoje, amanhã, quinta-feira, se Deus quiser. Olha, quero ver vocês, hein? Para nós continuarmos a nossa meditação. Até amanhã, se Deus quiser. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair